Olá, as bancárias, os bancários. Aqui, Dionísio Reis, Sindicato dos Bancários, da nossa Secretaria de Relações Sociais e Sindicais. Hoje, apresentando o nosso Momento Bancário, onde, tradicionalmente, a nossa presidenta, Ivone Maria, apresenta, e a gente hoje estamos aqui com presenças ilustres para fazer um debate importantíssimo, que foi o debate que esse sindicato fez durante essa semana toda, que foi o 17 de maio, nosso combate à LGBTfobia, né, que hoje não é só LGBT, né, já passou por toda uma sopa de letras no passado, tem toda uma discussão em cima disso, e hoje a gente faz a discussão da LGBTQIA+. E eu estou aqui com a presença do nosso coordenador do coletivo LGBT do Sindicato Bancário de São Paulo, Osasco Região, Anderson Pirota. Tudo bom? Tudo bom, Pirota? Tudo bem, companheiro Dionísio? Muito obrigado pelo convite, que nos dá a oportunidade de conversarmos sobre o combate à LGBTfobia no Brasil. Muito obrigado. Hoje, especialmente por conta dessa data, a gente também convidou aqui para participar conosco o pastor Henrique Vieira, que é pastor da Igreja Batista do Caminho, ator, poeta, professor, ex-vereador, militante dos direitos humanos, formado em teologia, ciências sociais e história, e estuda a arte da palhaçaria e é membro do Conselho Deliberativo do Instituto Vladimir Herzog. Eu estou aqui com o pastor Henrique Vieira. Tudo bom, pastor? Tudo bem, Dionísio. Muito obrigado pelo convite para estar aqui com você, com o Anderson, e debater esse tema tão importante. Legal. Eu queria já começar esse debate falando aqui com o pastor Henrique Vieira. Uma das perspectivas da LGBTfobia, ela vem muito do debate religioso. Infelizmente, alguns segmentos religiosos não aceitam os debates de orientação sexual, o debate de gênero. E eu queria entender e que o pastor falasse com a gente qual é esse entendimento, qual é essa concepção para a gente passar aqui para os bancários, para as bancárias e para a população que está ouvindo a gente. Pois é, existe uma determinada leitura da Bíblia que eu considero equivocada. É uma leitura que descontextualiza os textos e pega os textos para montar uma doutrina que não dá conta da complexidade da vida, do gênero, da sexualidade, da experiência humana. Então, existe uma determinada forma de ler a Bíblia que eu considero fundamentalista e que, ao longo do tempo, vem significando grande sofrimento, grande imposição de sofrimento às LGBTs. Agora, o entendimento que eu tenho, junto com outros irmãos e irmãs de fé, é que a Bíblia precisa ser lida contextualizando cultural e textos. A Bíblia precisa ser lida tendo Jesus de Nazaré como filtro, como parâmetro interpretativo. A Bíblia precisa ser lida tendo o amor ético, relacional, como base maior de interpretação. O que significa isso? Nós não podemos pegar textos isolados e montar doutrinas que sequestram a liberdade das pessoas e que impedem que as pessoas experimentem a vida na sua melhor e mais potente versão de si. Então, resumindo a história, o entendimento bíblico que nós temos é que o amor é mais importante que tudo. O amor é que qualifica e caracteriza as relações. Então, onde há amor, há a bênção de Deus. Onde há amor,
a aprovação de Deus. E eu lamento profundamente a violência histórica que tem se cometido contra LGBTs, fruto de uma leitura equivocada e literalista da Bíblia. A leitura que a religião faz é parte de uma leitura que a sociedade faz, muitas vezes violenta, sobre esses pontos, né? Sobre a questão de gênero, a questão de orientação sexual. Por conta disso, eu queria passar aqui para o Pirota para falar um pouco sobre a questão dos bancos e das instituições. Como que a gente vê essa discriminação hoje na prática, Pirota? Fala para a gente aí. Obrigado, Dionísio Reis. Interessantíssimo que o pastor Henrique Vieira nos traz, né? Essa leitura, vamos dizer assim, interpretada de forma errônea da Bíblia. Mas no que tange esta pergunta, ô Dionísio, como que isso acontece dentro dos bancos, não é muito diferente do que acontece na sociedade brasileira. Embora muitos bancos tenham as suas diretorias, os seus canais de diversidade, mas o que nós enxergamos e interpretamos dentro dos bancos é que não há uma promoção para o trabalhador LGBTQIA+, principalmente para a trabalhadora e o trabalhador trans. Ou seja, a propaganda dos bancos são a coisa mais linda, mais bela e maravilhosa. Mas onde numa agência nós encontramos gerentes trans? Onde em uma agência nós encontramos encargos de chefia transexuais ou LGBTs? Tem algo de errado. E isso é um processo de exclusão, não só dentro do banco, mas também na sociedade. Até mesmo porque quando você tem dentro dos bancos trabalhadores LGBTs, eles não estão em cargos de chefia e não estão também na frente de atendimento das agências. Estão atrás. Estão lá nos call centers, estão lá nos prédios administrativos, fora dos olhos da sociedade, fora dos olhos do cliente. É isso que tem que mudar. Porque a partir do momento que você começa a mudar dentro dos bancos, a sociedade também ela começa a passar por um momento de transformação. E como bem disse o pastor Henrique Vieira, o amor, a solidariedade, são instrumentos de transformação na sociedade, não é isso? Agora, o que me deixa um pouco encabulado com essas transformações são os canais de comunicação. Nós estamos, então, dentro de um choque de comunicação, uma disputa de comunicação, porque há um lado conservador e há um lado progressista. Como que essa comunicação ela se dá perante a sociedade? Há uma disputa de mentes e corações na sociedade brasileira da interpretação errônea da Bíblia. É basicamente isso. E que rico. Valeu, Pirota. Obrigado. Acho fundamental essa discussão. A gente tem ainda 3 minutinhos para terminar o nosso primeiro bloco. E o Pirota falou sobre a questão da discriminação. Essa discriminação se dá também na questão racial, se dá também na questão de gênero, na questão dos salários das mulheres. E aí eu queria, antes de terminar o bloco, passar para o pastor Henrique Vieira, dar uma mensagem para o pessoal da importância de assistir o nosso próximo bloco para continuar esse debate, falando sobre essa transversalidade das discussões de discriminação. Nós precisamos vencer, superar todos os mecanismos discriminatórios, porque eles são violentos, porque eles impõem sofrimento, porque eles impõem humilhação, porque eles impedem que as pessoas vivam em liberdade e em amor. Por isso eu convido vocês para que possam voltar ao segundo bloco, para a gente continuar essa conversa pedagógica, didática, política, necessária, porque nós queremos uma sociedade livre de todo e qualquer mecanismo de opressão, preconceito e práticas discriminatórias.
Olá, bancárias e bancários, aqui é nosso Momento Bancário, o segundo bloco aqui com o pastor Henrique Vieira, com o nosso Anderson Pirota, coletivo LGBT, o pastor Henrique Vieira que está trazendo para a gente um debate importantíssimo da importância do amor para a humanidade, talvez o amor que qualifique o ser humano como humano, de fato, né? O amor seja algo, uma das questões, junto com a criação, junto com a arte, junto com outros elementos que qualificam e que caracterizam o ser humano pela sua humanidade. E a respeito dessa questão da humanidade, eu queria fazer a segunda questão. Nós vivemos hoje um momento conjuntural em que nós temos estabelecidos aí em diversos governos municipais, estaduais e principalmente no âmbito federal uma forma de pensar que estabelece o conflito e o ódio como a narrativa principal para a discussão da sociedade, sem espaço para diálogo, sem espaço para avanço do amor, que é a discussão, que é o elemento mais humano e que pode trazer a democracia e o crescimento dos direitos. E aí eu coloco para o pastor Henrique Vieira, na sequência vou depois colocar para o Pirota, o que isso tem significado na perda da humanidade, na questão de direitos, na questão de avanços, na questão desse amor, essa questão conjuntural. Dionísio, obrigado pela pergunta. O bolsonarismo, ele representa o que há de pior na história do Brasil e o que há de pior na humanidade. O bolsonarismo se pauta pela violência, pelo preconceito, pelas práticas discriminatórias, pelo uso da violência como método de fazer política, pela eliminação das diferenças. Portanto, o bolsonarismo ativa e potencializa uma série de violências estruturais da sociedade brasileira, ou seja, nós somos fruto de uma colonização patriarcal, racista, genocida, cis-heteronormativa, e o bolsonarismo capta esse espírito colonizador e potencializa estas múltiplas violências, autoriza, dá licença, estímulo e incentivo a violências contra mulheres, negros, LGBTs, indígenas, porque é a violência como método político, é o ódio como prática política permanente, é a eliminação da diferença, a padronização e a uniformização dos comportamentos, ou seja, a conjuntura é adversa, fruto do avanço de um bolsonarismo que é bélico, que é violento e que atualiza esse espírito colonizador, que sequestra a diversidade e, insisto, autoriza e estimula uma série de práticas violentas. Mas estamos aqui para resistir, para construir alternativa, para afirmar a democracia, os direitos humanos, a diversidade e a liberdade de todas as pessoas. E quero insistir que a prática bolsonarista, talvez, aí os teóricos dizem fascista, né, que prega essa harmonia entre as classes, a harmonia na sociedade, pretende conquistar essa harmonia eliminando o contraditório, a diferença, a diversidade, né, como o pastor colocou. Eu queria entender, pastor, se nesse momento a gente está vivendo sob um regime nesse sentido fascista, na sua opinião? O governo Bolsonaro tem dispositivos e características fascistas. Personalismo, a mitificação de um líder, a busca do controle sobre os meios de comunicação, a perseguição aos opositores políticos, a busca de utilização do Estado para
controlar os comportamentos e disciplinar os corpos a partir de uma determinada visão, o negacionismo científico, a utilização do fanatismo religioso como mecanismo de política de plano. Portanto, vamos lá. Dispositivos autoritários, totalitários, de endeusamento de uma figura, supressão da diversidade, perseguição às diferenças, violência como prática política permanente, são características que, historicamente, nós associamos aos governos fascistas e ao modo comportamental fascista de ser. Portanto, avalio que sim, o governo Bolsonaro tem dispositivos autoritários e características fascistas. Joia. E o combate se dá com amor, com diálogo e debate. Por isso a importância dessa conversa nossa aqui contra a LGBT-fobia. Né? A LGBT-fobia marcada no dia 17 de maio, porque um dia foi considerada doença, né? O homossexualismo, né? Com essa terminologia ismo, e importância desse dia que foi retirado, né, do registro internacional isso, e o avanço da ciência tem conquistado os nossos entendimentos, como, por exemplo, o entendimento que não existe diferença entre um homem branco e um homem negro, né, dentro da ciência. Né? Existe dentro da questão social, existe na questão histórica, né? E isso é o nosso combate. Pirota, no reflexo para os bancários e para a população LGBT, o que tem significado esse governo atual, Pirota? E aí a gente já vai para a conclusão. Esse governo, se é que pode chamar isso de governo, né? Pelo amor de Deus, né, pastor? É uma coisa, assim, absurda. Com esses métodos, é uma coisa absurda. Olha, veja bem, a violência como método político. Essa violência, ela vem na forma física, essa violência, ela vem na forma moral, ela vem na forma psicológica e tantas outras formas. É tão violento. Olha a violência desse governo em querer vender as nossas estatais. É uma coisa absurda. E claro que isso penaliza o trabalhador brasileiro. E quando tange nos bancos, e agora eu quero dialogar principalmente com todas as bancárias e todos os bancários, que este é um momento fértil para que nós possamos fazer uma profunda reflexão sobre o atual momento social e político pelo qual o país está passando. Em especial os trabalhadores e as trabalhadoras LGBTQIA+. Qual é o Brasil que nós queremos? Qual é o mundo do trabalho que nós queremos? Mas não se enganem, nós vamos resistir. E resistir junto com os pilares de resistências da democracia. É fundamental que cada trabalhador e cada trabalhadora associe e fortaleça o seu sindicato. É importantíssimo para enfrentar esses requisitos de violência que vem carregado nesse governo bolsonarista. Uma coisa absurda, que uma política de apagamento das nossas identidades. Uma política de apagamento de quem somos e o que queremos. Essa é uma mensagem que eu deixo como reflexão, uma mensagem otimista, porque nós não vamos desistir. Nós estamos aqui para resistir e viver. Porque, gente, é para viver e não é para se curvar diante desses requisitos de fascismo. Obrigado. Valeu, Pirota. É para viver e para amar. E aí, com essa reflexão sua, eu queria partir para a conclusão, uma vez que a gente está nessa conjuntura e a questão que fica e há esperança, há como a gente, quais os caminhos que a gente deve traçar para, além do combate à LGBTfobia, que é esse que nós estamos marcando no dia de hoje, a gente conseguir combater essa conjuntura e sair dessa situação. Queria passar para o pastor. Se organizar coletivamente para
lutar por direitos, por democracia, por respeito à diversidade, por outra forma de convivência humana. Então, acredito que a esperança, como diz Paulo Freire, vem do verbo esperançar, não do verbo esperar. Significa fazer a esperança acontecer por meio das nossas ações coletivas de transformação da realidade. Tal qual o Anderson falou, eu concordo com ele. Queremos resistir e, mais do que resistir, queremos viver, queremos amar, queremos produzir uma sociedade justa, solidária, fraterna, que todas as pessoas possam ser o melhor de si. E nós não estamos aqui apenas para nos defender, estamos aqui para construir uma agenda civilizatória de um amor ético, político, relacional, que coloca a vida acima do lucro, que valoriza a diversidade e que produz justiça social. Então, vamos esperançar o mundo com as nossas ações coletivas. Não é um caminho individualista, é um caminho coletivo de organização política para a transformação da realidade. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de participar desse momento bancário com vocês. Essas considerações do Pirota, do pastor, eu queria, além dessas considerações, dizer a importância da luta coletiva das bancárias e dos bancários que, historicamente, conquistaram o mapa da diversidade, conquistaram diversos avanços dentro da categoria bancária, junto da negociação com os bancos, o qual nós vamos estar passando aqui na sequência do nosso debate. Muito obrigado, pastor Henrique Vieira, muito obrigado, Anderson Pirota, pela participação, e a luta continua e continuaremos nessa luta por democracia, por direitos e na defesa do amor. Valeu. Valeu, gente. Um fraterno abraço.